fazer uma revisão que nós já vimos sobre o microscópio óptico. Então nós vamos conhecer as partes do microscópio, como é que liga, como é que faz com a unidade objetiva, para que depois a gente possa então passar a nossa aula de célula animal. Então aqui a gente tem o microscópio óptico. Então vocês podem observar que essa região aqui, ela é chamada de base, então ela vai dar apoio ao instrumento na bancada. Desse lado aqui, a gente tem dois botões. Esse aqui como se fosse um interruptor, que ele serve para ligar o microscópio. E esse aqui, que está logo ao lado dele, serve para aumentar a intensidade luminosa ou então diminuir a intensidade de luz. Logo depois, a gente tem essa parte aqui, que é chamada de braço, onde nós podemos então segurar para locomover o equipamento de uma bancada para outra. Logo depois, a gente tem aqui nessa região chamada de tubo, onde nós vamos ter a parte da ocular e onde nós vamos encontrar também o revólver, que é essa peça giratória, onde estão inseridas as objetivas. Temos também essa região aqui que é chamada de mesa ou platina, que é onde nós iremos então inserir a lâmina para poder ser analisada. Ao lado aqui a gente tem uma alavanca que permite então que a gente possa abrir, encaixar a lâmina, depois fechar e posicionar a lâmina no local correto. Ao lado nós temos esses dois outros botões aqui, que é chamado de chariot. Qual é a função do chariot? Ele vai possibilitar que você movimente a mesa ou platina para cima ou para baixo, de um lado para o outro, para que você possa então deixar a sua lâmina na direção do foco de luz. Porque se você colocar o material que vai ser observado sem estar na direção do foco de luz, você não vai conseguir ter essa visualização. Então o chariot tem essa função de você trazer o material mais para o lado, para cima, para baixo, para que você possa então visualizar o material que você necessita. Aqui embaixo a gente tem o diafragma, então você pode também ter esse aumento de luz ou então diminuir a luz. Aqui a gente tem também o condensador, que é onde nós vamos ter essa passagem dessa luz. E nós temos agora aqui essa parte das objetivas. Então, se vocês observarem com mais cuidado, nós temos 4 objetivas. Essa aqui de 4 vezes, marcada com essa tarja vermelha. Essa de 10 vezes, marcada com a tarja amarela. A de 40 vezes, marcada com a tarja azul. E a de 100 vezes, com a tarja branca. Então, nós sempre vamos começar a observação a partir da objetiva de menor aumento, que é a de 4 vezes, a vermelhinha. Depois, nós iremos passar para de 10 vezes e, observando também o material na lâmina, iremos passar para a próxima objetiva, que é a de 40 vezes. Essa objetiva aqui é que normalmente vocês costumam fazer os desenhos que nós temos ao final de cada aula e que vocês precisariam colocar no relatório. Essa objetiva de 100 a gente costuma utilizar somente na aula de análise dos cromossomos humanos. Então, para essa objetiva, nós temos que ter um cuidado maior. A gente precisa adicionar uma gotinha do óleo de imersão na lâmina. Por quê? Porque essa objetiva, ela fica muito rente à lâmina, então você utiliza uma gotinha do óleo para facilitar então o deslizamento dessa objetiva com o material que está na lâmina, impedindo assim que ao entrar em contato com a lâmina sem o óleo de imersão, essa objetiva não se arranhe, né, não seja arranhada, e também pode ocorrer o fato da gente quebrar a lâmina, que é o que a gente não quer. Então a gente sempre, quando for utilizar a objetiva de 100, que é essa branquinha aqui, nós sempre iremos precisar utilizar o óleo de imersão, ok? Então, temos ainda esses dois botões que são chamados de macro, que é esse maior, macrométrico, e esse menor, que é o micrométrico. Qual é a função desses botões?
Então eles vão ajudar a gente a focalizar o material. Então vocês podem observar que ao realizar esse movimento, eu posso baixar a platina ou levantar a platina. Então quando eu faço esse movimento, eu vou então estar aproximando o meu material que está na lâmina da minha objetiva. Então com o macro eu aproximo e com o micro eu dou então o toque final, que eu vou fazer então a focalização. Eu vou estar mexendo aqui no micro e vou estar olhando aqui na ocular para então ver se o meu material está focado, está desfocado. E aí com esse movimento sutil aqui no micrométrico, eu vou então estar podendo focalizar o material que eu quero observar e poder então atentar para os detalhes que vão estar aqui no material presente na lâmina. Então aqui são as partes básicas que nós temos em um microscópio. Como é que nós fazemos então para iniciar o processo? A primeira coisa a se fazer é sempre, obviamente, ligar o microscópio. Em seguida você vai preparar o seu material, depois você vai colocar a lâmina, aqui lembrando de abrir sempre essa alavanca aqui, encaixar a lâmina, que você vai observar sempre nessa posição. Então você encaixa a lâmina aqui e a alavanca, ela prende a lâmina à platina ou à mesa. Então você vai agora posicionar o material que você quer utilizar, fazendo o uso do chariot, então trazendo para baixo, para o lado, para deixar exatamente na direção da passagem de luz. Depois você vai posicionar a objetiva de menor aumento, que é a de 4 vezes, aumentar um pouco a intensidade luminosa e você vai já olhando, mexendo aqui no macro para subir a platina, e depois que já estiver na posição certa, ela vai travar e você vai passar agora a mexer no micro para então focalizar, achar o foco ideal para que você possa observar as estruturas. Depois que você olhou na objetiva de 10, você vai passar, de 4, você vai passar para a objetiva de 10. É fazer o mesmo procedimento. Então você pode precisar focalizar um pouco mais. Então você faz novamente pequenos movimentos aqui no micro e você vai focalizando o material. Observou os detalhes, aí você pode passar para a próxima objetiva, que é a objetiva de 40 vezes, tá? Novamente, você faz pequenos movimentos no micro para que você possa então focalizar. E aqui nessa objetiva, vocês irão precisar fazer o desenho que vocês estão observando, então das células animais, das células vegetais. E aí em seguida, terminou de fazer o seu desenho, você pode ir embora do laboratório, pode finalizar a aula? Não, você precisa deixar o microscópio da mesma forma que você encontrou. Então você vai baixar aqui a platina, mexendo aqui no macrométrico, você vai retirar a lâmina, colocar ao lado do microscópio, voltar para a objetiva de menor aumento, que é a de 4 vezes, diminuir a luz do microscópio e desligar. Então assim é o jeito correto de você finalizar a sua aula prática no laboratório que utiliza o microscópio, certo?